Fala pessoal, um prazer imenso estarmos aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Meu nome é Ben David e hoje nós estamos em mais uma aula do nosso curso Riddle.js. Para aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez, é um prazer imenso e gostaria de pedi-los para que possam se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Aqueles que sempre nos acompanham, olha como é interessante. Mais de 50% daqueles que acompanham os nossos canais não se inscrevem. E isso não pode acontecer porque nós devemos impulsionar mais e mais conhecimento livre para que outros tenham acesso. Portanto, deixo aqui esta informação para que se inscrevam e impulsionem esta videoaula para que outros tenham acesso também, assim se desejarem. Sem mais, na nossa aula de hoje nós vamos tratar da continuação da minha primeira apresentação. Essa minha primeira apresentação, nós queremos mostrar para vocês a base do sistema quarto que vocês vão ver e observar que é muito próxima do R Mercadal com algumas pequenas alterações. Bem, a ideia do que nós temos do nosso arquivo, aqui nós estamos na aula 2. Veja que a nossa extensão é .qmd, a do R Mercadal é .rmd, mas veja que o engenheiro que vai ser responsável por toda a tricotagem de conversão do nosso arquivo QMD para HTML é o mesmo que faz o do R Mercadal. No meu caso, que é o Knit R. Então, ele é o que é responsável por isso. É um pacote, né? Então, o que simplesmente eu faço aqui é justamente renderizar, e esta renderização, ele me mostra a primeira página de apresentação. Tudo o que acontece em termos de configuração da página está aqui no que nós denominamos de cabeçalho. Então, no cabeçalho, onde estão as informações básicas, como, por exemplo, título, subtítulo, autor, data, mas também o formato de saída que nós desejamos. Tanto o formato de saída, quanto a forma de como eu quero expor a minha apresentação. Vocês vão observar aqui que formatação de texto, inserção de tabelas, tudo isso pode ter um recurso mais fácil quando o seu editor de texto escrito não está no formato Source, mas sim visual. Quando você converte para visual, ele fica meio como um mecanismo de visualização muito próxima daquilo que está renderizado na escrita. Além dele colocar aqui seções de delimitações, ele me dá também uma barra do qual o texto eu posso fazer estilo que existe no Word, né? Ó, aqui é justamente a inserção de seções, o formato que eu posso utilizar do texto negrito, itálico, taxado, dentre outras opções. Aqui eu posso inserir tabelas, figuras, tem muitas coisas, olha, coluna de slides, pausa, notas, tem muitas coisas que nós vamos trabalhar, bem como a parte de tabela de forma mais detalhada, tá vendo? Então, quando houver dúvida, você pode utilizar essa opção de edição chamada visual. Só que por questão de controle, às vezes a delimitação de espaço, de uma centralização, às vezes você não consegue controlar por aqui. Eu prefiro utilizar a versão Source, em que aqui eu vejo o código na íntegra, tá? Mas isso é questão de estilo e de gosto. Tudo bem? Bem, essa delimitação de seções, ela é um recurso interessante porque tanto aqui quanto aqui, ó, você pode jogar o seu editor para ele visualizar justamente em alguma seção que você queira reescrever, melhorar, etc. Vamos mostrar isso com detalhes, tá? Mais à frente.
David, só existe esses parâmetros aqui, vamos dizer assim, no cabeçalho? Não. Aí é interessante, mais detalhes, vocês visualizarem a página do quarto. A página do quarto, ela pode ser acessada justamente pelo link quarto.org. Pelo quarto.org, nós temos diversas opções para iniciar, guias, extensões, referências. Eu estou utilizando aqui em particular a opção referências. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Referências e formato HTML. Ou seja, eu estou vindo aqui, ó, referência, formato e HTML, ó. E aqui, ó, eu tenho diversos recursos que eu posso inserir. Às vezes a sua apresentação está querendo explicar algum artigo. Você tem a opção de inserir, por exemplo, o DOI desse artigo, percebe? E diversas outras coisas, como, por exemplo, fontes, layout, código, figuras, diversas outras coisas você pode inserir e pode aprofundar aqui. Uma outra coisa que você pode utilizar para lhe auxiliar, ainda aqui no quarto, eu posso explorar aqui em Guide. Se vocês vierem, por exemplo, nós temos aqui uma opção em Guide, Presentations, e tem a opção Revo.js. Tanto aqui, quanto na página do Revo.js, que pode ser acessada aqui, tem recursos que vão ser necessários nós aprofundarmos na própria linguagem do framework, que pode ser necessário, e não só simplesmente naquilo que está no quarto. Então é interessante nós termos essa página para que a gente possa acessar e visualizar todas as opções que ela pode nos proporcionar, bem como aqui utilizando o Revo.js de acordo com as configurações do quarto. Apesar desse ser o guia para nós trabalharmos, pode ser que a gente precise acessar a página específica do Revo.js. Então guardem aí duas informações para aprofundamento de estudo, que é a página do quarto e a página do Revo.js. Ok? Beleza. Feito essas considerações, eu vou fechar aqui e vou voltar para a minha página de apresentação. Então aqui eu tenho minha primeira apresentação. Na minha primeira apresentação, como nós já mostramos, a ideia básica é o cabeçalho, delimitado por esses 3 pontos aqui, ó, 3 traços no início e no fim. Nós temos também o corpo do texto, que é justamente as apresentações. E nós temos também a parte de código, em que esse código tem a mesma ideia da ideia do R Markdown, em que veja que nós podemos visualizar o código escrito e também compilado. Nós podemos visualizá-lo, tá? Ó, o código escrito e o código compilado. Isso é importante porque não só linguagem R eu posso escrever aqui, eu posso escrever Python, C, C++, JavaScript e ter um código escrito e compilado. Às vezes você está querendo explicar uma linguagem, está querendo explicar um código, pode utilizar esse recurso. É justamente a ideia, a filosofia do Donald Knuth, linguagem programada ou linguagem literária, né? Ou letrada, que é, no caso, você explicar a linguagem pela própria linguagem. Bem, e dá a ideia de metalinguagem, né? Então, vamos aprofundar aqui um pouco e fazermos um apanhado de algumas configurações básicas. O que é que nós podemos entender na ideia de apresentação? A primeira ideia que nós vamos entender de apresentação é que aqui é criado justamente pelo cabeçalho a minha primeira página, que é a página de entrada, que me mostra o título, subtítulo, dentre outras opções que eu queira. E a partir da próxima página, vocês vão observar
que a cada sessão criada, para quem não lembra ou quem não observou esse curso que a gente deixou lá na primeira aula, que é Documentações em R, nós delimitamos, nós criamos sessões pela a entrada de hashtags. Então, em termos de hierarquia, vocês vão ver que com um hashtag nós criamos uma caixa alta para a inserção de uma seção. 2 hashtags é uma subseção. 3 hashtags, subseção. O que acontece? Como é tentativa inicial de caixa de texto, sempre o primeiro hashtag, ele é o tamanho da fonte do título de apresentação. Por isso que aqui eu já estou começando com 2 hashtags. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que cada página ela é criada pela criação de uma seção. Então veja que esta aqui é a minha primeira lauda de slide. Ou melhor, a segunda, depois da capa. A segunda página de slide, você já vai perceber que ela está aqui justamente por meio dessa segunda inserção. Nós vamos detalhar um pouco nas configurações que nós temos. Veja que isso aqui não foi criado por mim, isso aqui é um modelo que nós mostramos na primeira aula de como fazer a criação de uma primeira apresentação, tá? Então, cada página de slide vai ser separada pela inserção de seções. Então, veja que aqui nesse caso eu tenho, partindo que a capa é a primeira página, então eu tenho aqui a segunda, terceira e quarta página. Se nós observarmos aqui, nossa apresentação tem 1, 2, 3, 4 páginas. Justamente isso. Por quê? Porque foi inserido quatro subseções. Se aqui embaixo, por exemplo, eu inserisse uma terceira subseção, vocês vão observar nas próximas aulas que isso faz total diferença, só que eu não vou dar esse spoiler agora. Mas, ou melhor, o spoiler eu vou dar, não vou dar o detalhamento. Então, aqui nesse caso, se eu inserisse uma subseção de quarto, então vamos botar aqui quarto 2. E aqui eu escrevesse algum texto tal, por exemplo. Vamos ver o que acontece aqui nesse caso, na hora de renderizar. Então veja que aqui não foi criada uma outra seção, perdão, uma página. Aqui foi criada uma subseção que está vinculada à página intitulada quarto. Então, qualquer outra inserção de hierarquização, quarto 3, vocês vão observar que isso está na página específica da opção hashtag quarto. Então, veja que aqui eu crio e veja que os tamanhos modificam. Veja que isso daqui não é primeira opção. Veja que o tamanho do título quarto em relação à minha primeira apresentação, a caixa é muito maior. Porque esta daqui recebe uma hierarquia com um hashtag. Ó. Então, se eu colocasse aqui quarto 0, vamos ver o que é que aconteceria com apenas um hashtag, tá? Então, veja o que acontece aqui, ó. Fica centralizado. Deixa eu inserir aqui o texto, só para que a gente possa visualizar. Veja que a caixa de texto é muito maior, com o hashtag, ó. E a formatação de como está esta seção
com um hashtag, ela tem uma configuração diferente da do quarto com 2 hashtags. Por quê? Porque o tamanho, além de ser menor, ela começa no topo da página. Por que que isso aqui acontece? Porque com um hashtag não é a configuração específica, neste caso, para essa forma que nós estamos fazendo, é para a criação de páginas. Mas veja que nessa hierarquização, mesmo assim, isso aqui virou uma página diferente da página 4. O convencional é utilizarmos para a criação de páginas 2 hashtags. Ok? 2 hashtags. Com um hashtag se cria a página? Se cria, mas de formato diferente, como eu estou mostrando aqui para vocês. Ok? Beleza. Então, nesse caso, por este momento, não vou convencional utilizar um hashtag para a criação de páginas. Vou deixar o formato que me foi sugerido pelo próprio RStudio. Beleza. O que é interessante? Eu deixei aqui uma listinha de coisas que eu quero apontar para vocês. Então, a criação de seção e subseções, nós já criamos a ideia. Criação de seções e subseções nós já criamos. Uma coisa que é interessante, então deixa eu só renderizar aqui novamente. Uma coisa aqui que é interessante, eu vou começar aqui de quarto, é justamente um outro formato, uma outra opção que nós temos que está vinculada às mesmas ideias de R. Markdown, que são listas. Então, as listas elas podem ser simplesmente delimitadas por tracinho, são listas não numeradas e numeradas. Então, item 1, aqui nós temos item 2, e assim sucessivamente, tá? Ó. Então, eu crio listas numeradas, ou, aqui no caso, não numeradas, ou listas numeradas. Nesse caso, eu posso utilizar dessa forma. Aqui no caso, item 1, item 2, 3, item... Vou deixar assim. Eu posso fazer desse jeito. Eu posso fazer desse jeito. Tudo isso vai ser legível para que as listas agora sejam numeradas. Uma coisa que é interessante é que as simbologias que nós criamos no código, lembrem que o initR, ele tricota diversas linguagens para me jogar um output mais perfeito possível naquilo que a gente deseja. Então, tenha muito cuidado nos espaçamentos. Por exemplo, quer observar uma coisa que gera erros constantemente, são coisas que vocês inserem aqui e muitas vezes não colocaram aspas, ou deixou espaço, ou também os tabs. Isso aqui no cabeçalho tem muita diferença. E qualquer sensibilidade dessa de alteração, você altera a renderização do seu material para a formatação desejada de apresentação. Então, muito cuidado. O que vocês devem fazer com tudo isso é, em dúvidas, peguem uma IA específica que vocês trabalham, dá premissas iniciais para ela e pede informações para ela detalhar um pouco mais. Dá uma olhada nas páginas do quarto do Reveal.js, em especial do quarto, para ver todos esses estilos de configuração. Sem falar das nossas videoaulas que nós já deixamos na primeira aula. Então, aqui nós temos a primeira ideia de lista. Uma outra coisa que é interessante nessa apresentação aqui, em termos de trabalhar, é aqui, ó, na hora que vocês estão aqui em determinada seção de página, por exemplo, bullet, eu quero voltar para o bullet, que seria a busca inversa.
Isso acontece muito quem trabalha com LaTeX. Como é que eu posso fazer isso utilizando o RStudio? Aqui, ó, quando você clica em Edit, ele volta justamente, não voltou exatamente para o local, mas veja que ele volta próximo para o local da minha página que está sendo escrita. Uma outra opção que eu posso fazer, vamos supor que eu estou aqui na apresentação e eu quero ir para código. Se eu clicar aqui, ele me joga especificamente para código. Então, tem diversos caminhos que eu posso ter um acesso mais rápido para as minhas páginas e seções. Tá? Dito isso, eu vou para uma próxima ideia, além de listas, que é justamente a criação de links. Então, existem diversas formas de fazer links. Eu vou partir dessa página aqui. Então, se eu quero colocar um link na íntegra, desse jeito aqui, eu posso usar justamente essa desigualdade inferior, desigualdade superior delimitada entre elas, e aqui eu colocar o link propriamente dito. Ou eu posso fazer isso aqui também. Uma outra forma de inserir link seria colchete, parênteses, e aqui eu coloco um texto específico, por exemplo, link, e eu posso colocar a página que eu desejar. Por exemplo, a minha, dendev.github.io, e compilar. Se vocês clicarem aqui, vocês vão observar que você tem um outro formato de um link customizado, agora com um texto específico. Quero colocar o link propriamente dito, eu venho e delimito dessa forma, e escrevo dessa forma. Sintática. Quero colocar ele de forma estilizada, uso nesse formato. Ok? Então, isso aqui também é links. Formato de textos. Algumas coisas vocês observaram aqui. Se nós formos em bullet, para vocês observarem aqui, ó, veja que eu tenho diversos formatos. Isso aqui é código R Markdown. Quando eu utilizo asterisco, asterisco delimitado, eu tenho a criação de um texto em negrito. Se eu uso, por exemplo, num formato em que eu queira itálico, eu posso utilizar apenas um asterisco. Então, aqui itálico. Itálico. E coloco o código. Ó. Existe um outro também que é o taxado, que é aquele que tem um risquinho. Às vezes pode alterar, tá? Então, assim, taxado. Vamos ver se ele vai, aqui em Markdown, ele vai conseguir entender. Ou um ou dois. Deixa eu só ver aqui se é com dois. Ele não fez. Ó, aqui deu subscrito, né? Ficou um pouco diferente. Isso aqui a gente pode acabar fazendo buscas. Aqui a formatação que eu queria acabou não acontecendo. Mas isso aqui você pode fazer buscas de A em formato Markdown e R Markdown. Você consegue fazer essas alterações desejadas. Um outro recurso que você pode fazer de texto para fazer essas formatações é justamente vir aqui no visual, por exemplo. Nós podemos utilizar aqui o texto, seleciono e o formato que eu quero dele aqui eu tenho diversas formas, ó, superescrito, subscrito. Eu não tenho o formato chunk aqui, né? Aqui é formato de código. Formato de código, ele simplesmente ele usa uma aspa invertida, é uma opção, ó, que você pode fazer. E aí quando você renderiza, veja que quando eu uso o visual, eu já visualizo mais ou menos o que acontece no output, ó. Tá vendo? E aqui eu vejo na íntegra a formatação de como ele fica, né? Com a aspa invertida. Mas tem diversas opções que vocês podem acessar essa formatação de texto. Uma outra coisa que é interessante, eu vou criar aqui
página, que são fórmulas matemáticas. Então, essas fórmulas matemáticas aqui em código LaTeX. Nós temos também um curso de LaTeX, do qual os artifícios que vocês utilizam lá pode ser jogado aqui também. Vou colocar uma delimitação rápida de código LaTeX. Quando eu coloco a delimitação $, eu consigo, por exemplo, escrever uma expressão, no caso da média, olha, isso aqui é tudo código LaTeX, em que eu utilizo a soma de x com índice igual a 1 até 1n e faço justamente a soma dos x's dividido por n. Então, com essa delimitação aqui, eu consigo ter um código LaTeX. O que pode acontecer na formatação de vocês é que esse sistema de LaTeX pode não estar pronto propriamente dito. Aqui faltou o barra. Então, pode ser que isso não esteja propriamente dito, propriamente pronto para você, porque você precisa instalar algum pacote. Geralmente, o TinyText, ele é utilizado disso, mas vocês testam no quarto. Pode ser que esse sistema já tenha importado todos os pacotes necessários para isso. Então, quando você pega as últimas versões do RStudio, esse sistema já está pronto para você utilizar. Tá? Então, diversas fórmulas matemáticas. Você pode justamente pegar esses detalhamentos de código LaTeX e fazer diversas fórmulas aí das mais diversas possíveis. Tá? Por fim, tem muita coisa que teríamos que trabalhar, como por exemplo a parte de código que está aqui delimitada por chunk, então tem muita coisa que a gente vai explorar. Vamos deixar isso num detalhamento mais à frente, estou dando uma visão geral. Uma última coisa que eu queria simplesmente mencionar, devido ao nosso tempo já de apresentação, é, por exemplo, a inserção de imagens. Então, imagens, ela tem muito mecanismo do que nós utilizamos. Deixa eu só fazer uma busca específica aqui de imagem para eu mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui para detalhar para vocês. E vou colocar aqui apenas imagem 1 para que vocês possam visualizar. Então aqui eu estou no diretório do meu arquivo QMD. Joguei aqui simplesmente uma imagem, que é essa daqui, feita no nosso pacote Lean lá, que é uma distribuição normal que computa a probabilidade abaixo e acima de um ponto e faz a soma, né? Então quero inserir essa imagem lá na nossa apresentação de slide por algum motivo. Código simples é exclamação, colchete e parêntese. Aqui eu coloco o título da imagem e aqui eu coloco o endereço para onde a imagem está. Como aqui a imagem está na raiz do meu projeto, eu simplesmente vou inserir o nome da imagem, img.png. Veja que aqui já vai aparecer esta imagem e aqui já vai aparecer na página que eu acabei de criar por meio do hashtag imagens. Uma coisa já que pode ser mesclada, veja que aqui eu posso colocar diversos tipos de linguagens envolvidas e o quarto vai conseguir renderizar. Então, por exemplo, isso daqui é um mecanismo de código em HTML puro. Então, veja que isso aqui é código Markdown e aqui código HTML. E aqui, ó, eu posso delimitar com desigualdade inferior, superior, no meio, center, e o barra invertido, center. Eu acho que é este barra aqui. E compilar. O que é que vai acontecer com a minha imagem? Eu consigo centralizar a minha imagem. Então, veja que a minha imagem agora está centralizada. Veja a loucura.
Aqui eu tenho um código que está em QMD, em que aqui eu utilizei RMarkdown e aqui eu utilizei código HTML para que a minha imagem ficasse centralizada. Muita loucura, mas isso é fantástico. Então veja que, como tem muitos códigos envolvidos, qualquer bobeira de erro pode ser mecanismo para que você possa errar. Então você tem que ter muito cuidado com o que você está escrevendo. Então isso aqui é uma forma de inserir imagens. Às vezes a forma de como está o layout, na realidade, as configurações do cabeçalho não está me permitindo ou não mostra para mim o título da imagem, que é colocado aqui justamente no colchete. Vamos ver como é que essa configuração vai aparecer. Isso é uma coisa que pode ser alterada lá nas configurações. Veja que aqui para nós, se eu retirar aqui, por exemplo, essa opção e compilar novamente, olha o que é que vai aparecer para mim. A imagem aparece aqui, o título, ó, título da imagem, todo desconfigurado. Não quero dar detalhamento sobre isso neste momento, mas é possível inserir. E por fim, eu quero falar das tabelas. As tabelas existem de diversas formas. O mecanismo básico de tabela é nesse caso aqui, ó. Texto 1 com barra invertida, texto 2. Aqui é o mecanismo em que eu dou centralização ao texto. Esses dois pontos aqui significa que o texto é centralizado. Se eu quiser ele alinhado à esquerda, eu deixo apenas esse dois pontos. Se eu quiser alinhado à direita, eu deixo apenas esses dois pontos do lado direito, ou quero centralizado os dois. Isso para uma coluna. Eu faço isso também para o outro caso. E aqui eu vou inserir o que é que eu quero nesse texto. Então, por exemplo, sei lá, item 1. Aqui, item 2. E aí eu consigo fazer mais linhas se assim eu desejar. Veja que assim eu já consigo basicamente criar uma tabela. Uma outra coisa que é interessante é que esses recursos... Então, aqui está um texto simples de tabela, tá? Essas configurações nós vamos dar detalhes posteriormente. Então, veja que aqui eu posso criar um formato de tabela, ou se eu vier aqui em visual, lembrem-se que aqui eu posso inserir figuras, tabelas, links das formas mais diversas possíveis. E aqui tem diversos mecanismos. Aqui na opção de configuração visual, né, de editor, eu consigo ver a forma, já mais ou menos como é que isso vai ficar na minha apresentação. Pode ser interessante? Pode, mas é para cada um. Então, aqui nós temos muitos detalhes que, à medida do tempo que você vai aprendendo, você vai criando mais informações e inserindo à medida que você deseja. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui na descrição. Mas vocês, hoje, com o mundo da inteligência artificial, a gente tem que abrir essa inserção no nosso mundo do conhecimento, que é a busca autodidata. Então, vai nas inteligências artificiais e usa isso ao seu favor. Faz premissas específicas, delimita o que você está querendo estudar e pede as informações desejadas. Me explique como que se faz uma tabela com título, com numeração, como eu referencio essa tabela. Tudo isso, se você pede, você consegue as saídas específicas para que você possa inserir no seu arquivo QMD. Sem mais, não quero deixar tão extenso essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Só deixo sempre a informação final. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!